Paz do Senhor, amém? Eu falei que seriam 4 vídeos, mas na verdade são 3 vídeos, né? Então, mais uma vez, vocês estão vendo aqui tem 4 estrelinhas, tiro uma estrelinha, 3 estrelinhas, 3 vídeos, né? Ontem eu estive pregando no Viegas, né? E a palavra que Deus me deu, eu não gosto de pregar, não gostava, né? Meu cachorro veio aqui me beijar. Eu não gostava de pregar com tema. Eu sempre gostei. Eu leio a Bíblia diariamente. Confesso que ultimamente não estou lendo tanto quanto eu deveria por causa do curso de técnico de enfermagem que não está nos deixando respirar. Está todo mundo muito agitado, né? Mas eu costumo ler a Bíblia diariamente e orar, jejuar. E quando uma pessoa me chama para pregar, eu simplesmente peço a Deus, eu oro, falo, Senhor, me dá uma palavra. Deus costuma me dar uma palavra, eu vou e eu prego em cima dessa palavra, né? Então, eu nunca gostei muito de tema, porque o tema, ele te prende, né? Te prende ali. E ontem Deus me ensinou que ele fala sim dentro do tema, afinal de contas, ele já veio falando com a igreja, né? Sobre o tema da campanha. Então foi coisa linda. Ontem eu aprendi mais um pouco com o meu querido Jesus, com o meu amado Jesus, com o meu precioso Jesus, todo dia aprendendo um pouquinho, né? E o tema estava em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que eu vou ler rapidamente aqui para você, por a passar só um trecho da pregação de ontem. Eu quero passar apenas algumas observações que foram, claro, né? Fiquei pregando, devo ter pregado uns 40 minutos, que costuma ser, sem olhar no relógio, costuma ser o meu normal, mas alguma coisa assim que, sabe, tá ardendo no meu coração, trechos da revelação que Deus me deu, né? Que tá escrito assim, ontem eu li diversas vezes esse texto, pedindo a Deus a revelação dentro dessa palavra, né? Fiquei presa na palavra, mas Deus falou poderosamente e me ensinou, né? Que não é do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele fala que tem que ser, né? Então tá assim, Mateus 25, versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. Esse barulho é o meu cachorro balançando a mesa que eu estou e arranhando o chão para deitar no meu pé, tá? E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas os prudentes responderam, dizendo: não seja caso, as prudentes, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É lógico que eu não vou falar toda a pregação, né, que Deus me deu ontem, mas algumas partes que eu gostaria de deixar para você nessa passagem aqui, né, a revelação que Deus me deu. Deus me deu um total de 10. Acredita-se que, né, antigamente era comum, né, a noiva ir se encontrar com o noivo e ter as suas virgens que a acompanhavam. Então, alguns teólogos citam que talvez esse número fosse 10, né? Mas na revelação de ontem, entenda-se que essa palavra já foi pregada diversas vezes e todas as vezes tem teólogo tentando firmar uma coisa certa. Não, está escrito isso aqui, gente, a palavra de Deus, ela não é água parada. A palavra de Deus, ela é água em movimento. A mesma palavra tem diversas revelações entenda-se que isso aqui foi escrito, há anos, muitos e muitos anos, e toda vez que ela é pregada, vem uma revelação diferente. Então, 10, na revelação de ontem que Deus me deu, significa
todo mundo. Deus ontem me falou que esses 10 significava que o evangelho está sendo pregado a todo número. 10 é um número exato. Deus não está pregando para 9, faltando 1 para 10. Não, esse 1 ficou, não. Deus está falando com todo mundo. Então é a primeira observação que eu quero deixar aí para você. A segunda coisa que a palavra fala é que as 10 eram virgens. E as 10 eram noivas. E as 10 estavam preparadas. Quem é que não toma um banho para botar uma roupa limpa? Então todas as virgens, elas estavam preparadas para a vinda, né? Elas tomaram banho, elas estavam virgens. Virgem significa santidade, virgem significa purificação. Então todos, levando para a nossa realidade, para os dias de hoje, todas estavam tentando agradar o Senhor, se esforçando para fazer o que era certo, se santificando. Então tomaram seus banhos, se vestiram, né, aqui de noivas, porque estava esperando um noivo, né, vamos lá, estava esperando um noivo, né, então tomaram seu banho, se arrumaram, pegaram suas lâmpadas, seus azeites. A palavra que eu deixo essa segunda aí para você prestar atenção, todas estavam praticamente dentro do querer de Deus. A terceira coisa, que eu não sei nem se eu falei agora, mas que eu quero dar uma destacada, é que muitas vezes, quando eu escuto essa palavra, eu não escuto pregar, e Deus ontem me chamou a atenção para essa parte. Se as lâmpadas, se elas pedem azeite, né? As loucas pedem azeite para as prudentes, falando, olha o que elas falam, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então isso Deus me chamou a atenção. Epa, peraí, elas tinham azeite. Eram 10, eram virgens, estavam esperando o noivo. E elas tinham azeite nas suas lâmpadas. Só que o azeite não era suficiente. Quero que você preste atenção nisso, porque tem muita gente dentro da igreja achando que tá legal. Tem muita gente que está agindo como louco. Veja, Deus separou 5 prudentes e 5 loucas. Tem muita gente achando que azeite é para pregar com o microfone, que azeite é para usar para orar os outros, que azeite, sim é. Mas esse azeite, ele está se falando aqui de azeite da salvação, querido. Tem muita gente achando que o azeite que está na sua botija é suficiente para ser salvo. Ah, mas nós não somos, pastora, nós não somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça. A graça significa que nós não merecemos. Eu já preguei diversas vezes sobre isso, que na época da lei ainda era mais fácil, porque se matava lá um bichinho. Aí Jesus vem falando assim, ei, olha, vou te dar uma ideia do que é viver na graça. Jesus, ele fala que pela lei, Moisés fala que se eu atentasse, né, se você atentar para uma mulher e a desejar, e atentar para uma mulher, né, não, pela lei, se você caísse em adultério com uma mulher, né, já estava indo pela graça, não, é pela lei. Pela lei, se você caísse em adultério com uma mulher, né, homem, né, e já existia o homossexualismo, então Deus está falando com todos, Deus está falando com 10, né, se você caísse ali em adultério com uma mulher, você morreria apedrejado pela lei. Aí vem Jesus no tempo da graça e ele fala que pela lei, né? Aí Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, se atentares, já está adulterando. Sabe o que Jesus está falando? Só de você olhar e ficar fixando o olho. O olhar não é pecado, não, irmão. Nós somos de carne. Olhou, desejou, vira teu olho, que até olhar e desejar você não pecou, não. Deus sabe que tu é de carne. O problema é quando fica ali, ó, meditando, olhando, desenhando, projetando. Isso é que Jesus está falando, atentar. Entendeu? Então viver pela graça. Peraí, mas eu nem caí no adultério, eu só olhei, eu sou aqui, pô. Aí isso é viver pela graça, o negócio é mais estreito. Então tem muita gente achando que o azeite que está na sua botija é suficiente. Entenda-se que as 10 aqui estavam esperando o Senhor, as 10 tinham tomado seu banho, as 10 estavam vestidas como noiva, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 tinham azeite.
Só que suas lâmpadas estavam se apagando porque o azeite não era suficiente. Sabe o que Deus está falando? Na hora que ele vier, você tem que ter azeite suficiente. Azeite significa santificação. Nossa santificação nunca será suficiente. Que isso, pastor? Eu vou virar santarrão? Nunca. Será que um dia eu vou conseguir alcançar o nível da perfeição? Só quando tu morrer, cara. Que Deus pegar, acabar com essa carne aqui, que isso aqui nos faz pecar todos os dias. Misericórdia, minha maior luta é comigo mesmo, irmão. Pelo amor de Deus, é uma loucura, loucura, loucura. Eu quero a minha salvação, então eu luto com isso aqui, ó. Nós só vamos ser perfeitos quando Jesus queimar essa carne e nos dar um corpo novo. Mas enquanto isso, vai buscando a santificação. Vai enchendo a tua botija de azeite. Isso é diariamente, isso é todos os dias. Outra passagem aqui, que as prudentes ela responde: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vêm de comprar para vós. Né? E eu fiquei meditando nisso. Eu falei, Senhor, se o Senhor já voltou, não tem mais aquela, irmãzinha, faz uma oração aí, né? Porque tem aquele irmão que não ora por si, mas quer, irmã, ora por mim aí, irmã. Faz um jejum por mim, enquanto a irmã está jejuando, ele está lá tomando café, bebendo, se prostituindo, né? Então aquele pessoal do ora por mim, não vai dar mais. Jesus voltou, Jesus está voltando aqui, né? Tem teólogos que dizem que não é. Mas aqui a minha palavra fala que o noivo chegou, que o noivo está ali. Então como é que é isso de querer ajudar nesse momento? Não tem mais jeito. Aí o Espírito Santo veio me falando que aquele que realmente tem Jesus no coração, ele não se alegra com a derrota do seu inimigo. Não se alegra com a derrota do amigo, quanto mais do seu inimigo. Quando você realmente está com o teu coração limpo, com o teu coração dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus, você não se alegra quando Jesus vem e faz a justiça, porque ele vai fazer. Todo aquele que te persegue, todo aquele que te calunia, todo aquele que se levanta contra ti, tem uma palavra que fala: ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Ei, se você aceitou Jesus, está buscando colocar azeite na tua botija, quem se levantar contra a tua vida tem um ai de Deus. Essa pessoa tem um ai na vida, ai de quem... olha o ai de Deus, Deus me livre num ai desse, meu Deus. Quem é que suporta quando Deus fala ai? É um ai que vem do céu, irmão, vem direto de Deus, de quem tocar na menina dos meus olhos. Mas quem aqui, nessa passagem, elas pensam, olha, elas estão pensando ali, projetando como elas podem ajudar. Mas nesse momento elas não podem fazer mais nada. Então tem um momento em que Deus permite que a irmãzinha ore, que a irmãzinha jejue, né? Mas nessa hora, onde nós vamos estar vivendo o verdadeiro Ezequiel 18, a salvação é individual, não há nada. A palavra fala que Deus fala para Noé fazer uma arca. E Noé, eu não creio que ele estava pregando com palavras, mas com o seu comportamento. Porque enquanto ele obedecia ao Senhor, né? Porque fazer uma arca no meio de uma sequidão, um deserto danado, anos que não se chovia, né? E tá lá fazendo a arca, o pessoal chamando ele de louco, mas o pessoal prestando atenção na loucura. O que esse louco tá fazendo? Deus mandou construir uma arca, porque ele vai vir destruir o mundo. É maluco. Deus mandou, e tô ali obedecendo embaixo de humilhação, embaixo de pedrada, pregando o evangelho, no meio de descrente, no meio de risada, no meio de piada, no meio de deboche, mas obedecendo ao Senhor, mesmo que os outros estejam falando tudo o contrário, mas Deus falou para eu fazer essa arca. Aí quando chega o grande dia, Deus manda Noé entrar. A palavra não fala que Deus achou graça na mulher de Noé, nos filhos de Noé, no cachorro de Noé, na girafa de Noé, no elefante de Noé. Não. A palavra fala que Deus achou graça em Noé. E por Noé obedecer, entrou a mulher dele, entrou os filhos dele, entrou a girafa dele, o leão dele, o cachorro dele, o rinoceronte dele, os passarinhos dele. Ele foi colocando tudo que era dele dentro da arca. Mas nesse momento, quando Deus veio, né? E é claro, começou a chover, a boca é aqui, irmão. Então a chuva vem de baixo para cima, né? Então vai chovendo. Quando o povo começou a ver a água aqui, usou a boca para clamar. Mas clamar quem? Clamar a Noé. Noé, abre a arca. Noé não podia abrir a arca. Por quê? Porque a palavra fala que Deus fechou a arca por fora. E é aqui onde vocês veem que elas pedem a Deus. Elas não pedem. Elas têm essa consciência
de que as virgens prudentes não podem mais, elas estão do lado de dentro. Elas não têm a chave. Não sai dessa que Pedro tem a chave e vai abrir o céu para tu, hein? Sai dessa. Não tem nada aqui na Bíblia dizendo que Deus deu a chave do céu para Pedro, não, hein? Tu vigia com isso, hein? Estão distorcendo a palavra. Eu sou assim com Pedro. Vai nessa não, hein? Sai fora. Elas têm aqui, no meio da loucura delas, né? Começa tarde demais a entrar uma certa prudência. Elas não clamam as virgens prudentes para abrir para elas, né? Elas pegam para elas entrar. Abre-nos a porta, olha o que elas falam. Elas não pedem, elas pedem a Deus, porque só Deus tem a chave do céu. A casa é dele, irmão. O reino é dele. A chave não está na mão de ninguém, está na mão dele. Então elas têm tarde demais essa prudência de pedir a eles. E olha o que ele fala. E ele respondendo, ele Jesus, em verdade, hoje é o dia de falar a verdade. Em verdade vos digo que vos não conheço. Jesus está mentindo. Jesus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Todo aquele que negar que conhece Jesus aqui na terra, Jesus vai negar que conhece no céu. E ele estará vivendo a sua verdade. A verdade de Deus é essa. Ou tu é amigo de Deus ou tu não é. Tu não é conhecido. Não existe conhecido de Jesus. Eu conheço Jesus. Não. Ou eu sou de Cristo ou não sou de Cristo. Qual é a tua religião? Tem religião não, irmão. Eu sou de Cristo. Bata no peito e fala, eu sou de Cristo. Todo aquele que ouvir a verdade e crê, porque para passar pelas águas, passar pelo batismo, se batizar, eu tenho que crer. Crer no que Jesus está falando. Jesus mandou, Deus mandou, Jesus mesmo, só que ele não era conhecido, mas ele já existia, né? Mas muitas pessoas não gostam quando a gente toca no nome de Jesus. Porque eu falo desde sempre. Ele é aquele que antes, no meio e depois, é ele, sempre esteve lá, né? E Deus vai mandar Noé fazer uma arca. Tem que crer, irmão, tem que crer. Para ser salvo, você tem que crer e fazer todo o procedimento daquilo que Deus está mandando para você fazer. A palavra fala, e eu deixo aí por último, já fechando, que elas até tinham azeite na botija, né? Lá na lâmpada delas, na botija não, na lâmpada, né? E Deus me deu que azeite, ele é combustível. Você precisa desse combustível chamado Espírito Santo de Deus. Para quando o Espírito Santo vier recolher os seus da terra, você está com a sua lâmpada acesa. As virgens prudentes até queriam ajudar. Ela fala, porque nos falte, né? Que outra revelação que Deus me deu. Você sabe como é que azeite é feito? Azeite, ele vem da azeitona, ele é passado na prensa. Então a prensa, moe bem aquela azeitona para extrair o azeite. O azeite, ele é sem mistura, porque se tiver mistura, ele não é azeite, ele é óleo composto. Sabe o que Deus está falando contigo hoje? Deus não te chamou para ser óleo composto. Deus te chamou para ser azeite. Seja a diferença, seja sem mistura. Enche. Azeite é combustível. Eu deixo um pouquinho da revelação. Pastora, teve mais? Teve mais. Tu não foi pro culto, pô. Fazer o quê, né? Eu pedi autorização, eu estou congregando na igreja do meu primeiro pastor Maurício Pinheiro, junto com a minha pastora Simone Carvalho, né? Ali em Bangu, Betel, ali no final da Rangel, aqui em Bangu, estou congregando com eles. E eu pedi, tem que pedir, pastor, autorização? Tem, querido, porque eu estou embaixo de obediência do homem. Foi assim que Deus, o Espírito Santo, não foi o homem que me ensinou. Eu aprendi direto do Espírito Santo. O Espírito Santo me ensinou que eu devia estar na obediência. Ontem era domingo. Domingo é dia de estar dentro da casa de Deus, adorando o Senhor. Só que domingo é dia de você estar na sua igreja, não na igreja dos outros. Então, pastora Márcia, o que a senhora estava fazendo? Pleno domingo pregando na igreja dos outros. Eu já tinha agendado antes, né? Já tinham me agendado antes de eu falar com o meu pastor, mas na quarta-feira o meu pastor chegou lá e eu falei, pastor, eu tenho que pregar domingo. Aí eu olhei para ele e falei, pastor, já estava agendado. Tipo assim, pastor, a palavra do crente é assim, sim, não. E ele, pode ir, Márcia, pode ir pregar. Então eu fui embaixo da bênção do meu pastor. Parece bobagem, irmão, mas essas coisinhas que todo mundo está falando para você, cuidado com quem está falando no teu ouvido.
O diabo, ele não tem boca, ele usa a boca de outras pessoas para falar. A rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. Essas coisinhas que parecem boba, tem colocado azeite nas nossas lâmpadas. O Espírito Santo, nós precisamos desse combustível chamado Espírito Santo para alcançar a salvação. Beijo na alma, ora pela minha vida, que eu careço de oração, como diz o outro, e eu oro por vocês. Beijo na alma, fui.